Boa noite a você que mais uma vez me acompanha aqui no canal Igreja Ameaçada de Extinção. Caso você não tenha me acompanhado, seja a primeira vez, meu nome é Eraston Carlos. Eu estou falando aqui da cidade de Feira de Santana, na Bahia. E venho por meio deste canal aqui no YouTube falar das ações que vem acontecendo na primeira igreja evangélica aqui de Feira de Santana, a Igreja Evangélica Fundamentalista, né? Sobre os fatos de injustiça, como também, no mínimo, 2 crimes cometidos, né, pelo pastor Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, com a participação de parte da diretoria da igreja. Atualmente congregam na Igreja Evangélica Fundamentalista, que fica ali na rua Felinto Marques Cerqueira 585, aqui na cidade de Feira de Santana. Meu objetivo é tornar público a todos notório, no sentido de que esse trabalho venha trazer bons resultados, principalmente de conscientização do povo de Deus sobre o que está acontecendo. Quem sabe você nos ajude com sua oração, que Deus venha intervir, não é? No sentido de que a igreja não venha se abater com essas ações a ponto de ter graves consequências. Então, eu resolvi, né, fazer esses relatos, principalmente depois dos agravamentos que surgiram durante a pandemia. Né? E vieram à tona muitas injustiças e até mesmo crimes, né? A ponto do pastor, ali logo após o culto, sair ali do templo e ir até a delegacia da cidade prestar uma queixa, não é, contra a minha pessoa, dizendo que eu o ameacei, fiz ameaças, né, de tirar a sua vida. E esses relatos e muitos outros eu estou contando desde o início, não é, do surgimento da igreja até lá onde vamos chegar aos dias em que tudo isso aconteceu e como está os andamentos das coisas até hoje. Né? Então, mais uma vez, hoje é 22 de junho, né, de 2021 e me cabe aqui continuar com os vídeos que eu tenho relatado. No último vídeo que nós gravamos aqui, eu relatei o ocorrido após separação, né, da igreja que sofreu ali um ano de 2004 a 2005, se não me engano, né, onde houve ali uma ação do pastor antes desse agora, né, que é o pai do pastor atual, onde houve ali a necessidade de uma reforma no templo e essa reforma durou, essa reforma, essa demora durou muito tempo para ser concluída, para ser feita, para ser iniciada, melhor dizendo, e levou à revolta de muitos irmãos, inclusive de 11 que formaram uma comissão e ingressaram com uma ação na justiça. Não é? Ao meu ver, na época eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, não é? A motivação para que levasse a igreja à justiça, na minha opinião, hoje, não é? Achei e acho que foi injusta, não é? Ter levado a igreja para que fosse levada a diretoria à justiça para que fosse ali tomada uma iniciativa. Mas não falo como membro, logo porque eu era menor de idade, não tinha como ser membro. Então existiu alguns fatores ali que podem contrariar a minha opinião. Então não posso falar como membro. Hoje as circunstâncias são completamente diferentes. Uma coisa é bastante relevante nisso tudo, é que houve, além dessas acusações que foi verídica de atraso ali na reforma do templo, não é, que levou esses 11 irmãos a formar uma comissão chamada Comissão Ebeneze, não é,
até a justiça para que houvesse uma solução do caso, houve também muitas injustas acusações contra o pastor Antônio Fernandes, pastor atual da época, né? Ultimamente, um tempo atrás, eu conversei com um ex-membro de lá, né, meu irmão e meu amigo, e ele me falou das acusações. E o mesmo que eu disse a ele, eu vou dizer aqui, logo porque vai ficar registrado. E tudo que nós falamos, tudo que nós cremos, tudo que nós proferimos, iremos dar conta diante de Deus, na presença dele, no dia que nós estivermos prestando conta a ele na eternidade. Então, deixo registrado que aquelas acusações de cunho pessoal, moral, contra o pastor Antônio Fernandes, eu não acredito. Logo porque o seu exemplo de fé, o seu exemplo de vida cristã, o seu exemplo de pai de família, de cidadão, não deixou nenhum vestígio de que houvesse sim acusações morais, não é, contra o pastor Antônio Fernandes. O que, na minha opinião, eu vi foi, de fato, um atraso. Passou ali mais de ano para que o templo fosse reformado, retomado pela igreja. Estava, assim, causando problema com a vizinhança, né, com a sociedade. Um prédio que representava a primeira igreja de Feira, uma igreja consagrada, uma igreja obediente a Deus, que estava ganhando muito espaço na sociedade feirense, com seu exemplo de fé, pregação do evangelho, que não poderia continuar daquela forma. Isso sim, da minha parte, eu posso atestar que é verdade. Mas de punho moral, acusações contra a sua personalidade, não é? Acusações de desvio moral, isso de hipótese alguma, e surgiram muitos naquela época, quando quiseram assim, se apoderar do poder, para ali sim eles iniciarem a reforma. Então, não é num momento como esse que vou mudar de ideia, não. O pastor Antônio é um pastor muito consagrado a Deus, não é? Teve sim essa triste interpretação momentânea de querer as coisas demorassem, talvez não tivesse levado ali o assunto, a membresia da igreja para que fosse discutido, porque a igreja, como era democrática, a maioria que decidia o que era que tinha que ser feito, que ações deveria tomar para solucionar o problema, assim como hoje, né? A maioria que deve tomar iniciativa, deve tomar decisão sobre os fatos que se deve tomar, sobre as decisões que se deve tomar diante dos fatos, né? E eu listei aqui algumas virtudes do pastor Antônio Fernandes, como também algum erro dele que ele cometeu no presente momento. Então, de lá para cá, falamos também que o pastor Antônio saiu ali da convivência dos irmãos após dissolução, a justiça deu favorável a esses 11 irmãos, e esses 11 irmãos continuaram do lado de lá, né, e aí foram cuidar da vida da igreja, e uma parte da igreja ficou dispersa, como o pastor Antônio Fernandes fala, né, a igreja ficou dispersa, os irmãos não quiseram retornar para o templo, porque consideraram uma injustiça com o pastor Antônio e consideraram também que não era mais viável estar ali naquela convivência ali com aqueles irmãos que ingressaram com uma ação na justiça e ganharam, né, devido à sentença da juíza. Outra coisa também, nós falamos aqui que então, o pastor Antônio, ele começou, né, a se reunir na casa do irmão Mário, aqui na rua João Durval, na Avenida João Durval Carneiro, aqui em Feira de Santana, ali próximo da Praça da Madeira, uma praça muito conhecida aqui do bairro e da cidade, né? Então, ali os irmãos foram chegando, como eu já falei, e as quartas e sexta-feira foram ali, e aos domingos passou a ser na chácara do pastor, da família do pastor, do pai do pastor, não é? E logo após a gente ficamos congregando por muito tempo ali na rua Dom Pedro I, número 26, no bairro da Brasília. E ali nós foram começando os primeiros passos mais largos da igreja, onde muitos foram tendo conhecimento, que o pastor Antônio estava ali se reunindo. Então o pastor Antônio começou a organizar a igreja ali, na rua Dom Pedro I, número 26. E a gente ia congregando, né? A gente ia ali participando dos cultos. O pastor Antônio foi continuando com o seu trabalho.
E foram chegando ali os irmãos, os amigos, alguns irmãos que estavam fora, estavam sabendo do que a igreja estava, uma nova igreja estava surgindo ali. E ali a gente pôde ver a fidelidade do pastor Antônio Fernandes. O pastor Antônio Fernandes sempre demonstrou fidelidade, lealdade aos cultos, quartas, sextas, domingo na escola bíblica dominical, à noite com pregação do evangelho, não é? E sempre assumindo ali seus compromissos com Deus, renovando, seu posicionamento foi mesmo assim muito consagrado diante de Deus, conseguiu doutrinar a igreja para ser uma igreja verdadeira, não é? E a sua vida de consagração a Deus foi um exemplo para todos nós, não é? O seu exemplo de fé, não é? E ao que eu me lembro, nunca faltou nenhum culto, né? Nunca permitiu que a igreja fosse fechada. Até mesmo falei aqui no vídeo anterior que o pastor Antônio Fernandes, mesmo o sepultamento de um irmão, não permitiu que a igreja fechasse, né? Ou o sepultamento ou ali o velório, não sei bem, não me lembro bem exatamente, mas houve-se a necessidade da igreja fechar naquele momento e ele disse que não, que a igreja não iria fechar, mas um grupo, uma parte iria lá, né, ou no velório, se não me engano, ou no sepultamento, representar a igreja, porque a igreja não poderia fechar. E pediu que no seu sepultamento, se houvesse necessidade de fechar, que ninguém faria isso, né, que fosse primeiro dar continuidade aos cultos e ao reino de Deus como prioridade, mas que não deixasse, que mandasse um grupo representar e tal. E aí tudo isso foi marcante para nós como prova da sua fé, daquilo que ele crê, da sua fidelidade para com Deus. E ele também foi muito consistente, determinante na sua doutrina, não é? A doutrina fundamentada da palavra de Deus. Por isso que somos fundamentalistas, congregacionais, fundamentalistas, porque extraímos do fundamento da palavra de Deus aquilo que o Deus requer de cada um de nós, que contém na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, não é, com o nosso manual de prática e fé. E Deus, ele requer de nós esse compromisso integral da sua palavra, dos seus ensinamentos, para que possamos, não é, chegar lá na frente com as nossas atribuições de crente, de servo de Deus, não é, em perfeito estado. O pastor Antônio também, ele nos ensinou muito, nos falou muito sobre identificar os falsos profetas, né? Aqueles que nos últimos tempos iriam chegar para desconstruir tudo aquilo que a palavra de Deus ele nos ensinou, nos doutrinou, nos levou ao conhecimento da palavra dele e à praticância da mesma, né? Como aqueles que se apoderam, não é, dos recursos da igreja para si próprio, não estão interessados em criar novos pontos de pregação, novas congregações, tornar aquelas congregações igrejas, não é, para que o maior número de pessoas venham ao conhecimento do Evangelho e aceitem Jesus como Salvador e se crie ali templos, igrejas independentes, né? O trabalho cresça, desenvolva. Se faz uma analogia de que a igreja ela é uma mãe onde ela gera muitos filhos. Esses filhos são as congregações, onde vão surgindo, vai crescendo, vai se multiplicando o número, né? E ele sim criou no seu ministério, não é, além dessa igreja, provavelmente depois da separação foi uma criação dele, né, com um trabalho dele, onde se integrou muitos membros ali, como também criou, não é, o templo e o trabalho, e teve participação no trabalho de Santo Estevão aqui, que é uma cidade próxima aqui de Feira, 40 quilômetros, né, e ele criou ali um templo, não é, trabalhou, na gestão dele foi levantado um templo ali, e que ultimamente tem ficado 1 ano, 2 meses e meio fechado pelo pastor atual, onde seu desprezo é notável por esses irmãos. Então ele nos advertiu muito sobre isso, sobre como identificar, não é,
identificar como esses pastores aí que só querem ganhar da igreja o seu sustento, só pensam em benefício próprio. Não é? E lá na frente estava surgindo, sempre falava dos pastores que não tem consistência bíblica, que não tem doutrinação bíblica, não é? Que não tem fundamento bíblico nos seus ensinamentos, não é? Não, às vezes não vivem o que falam, não é? O que pregam, não é? Fala de amor, não vive amor, fala de perdão, não vive o perdão, fala de humildade, não é humilde. Né? Tudo isso foram formas que ele foi nos ensinando, não é? A identificar. Não é? E uma das coisas mais marcantes também no ministério do pastor Antônio foi a sua maneira de nos exortar. Não é? Muitas vezes o pastor Antônio, é por isso que esses vídeos aqui que eu estou fazendo agora, lá na frente, já vão precisar voltar aqui para poder lembrar como que nós fomos doutrinados pelo pastor Antônio e a que ponto chegou para que tomássemos a decisão que tomamos, não é? De contender com o pastor atual sobre a forma como ele estava se procedendo, como a forma que a gente foi doutrinado pelo seu pai, pelo pastor Antônio Fernandes. É por isso que muitas vezes o pastor Roderico ele não entende porque é o nosso zelo, o nosso cuidado em manter os cultos, em manter o culto presencial, em manter a igreja com as portas abertas, pregando o evangelho. Foi o seu pai que imprimiu em cada membro da igreja esse compromisso, não é? Conscientizou cada membro da importância de ter o culto presencial, de ter a igreja com suas portas abertas, seus portões abertos, para que o pecador viessem a ouvir a palavra de Deus e ouvindo se arrependesse. A importância de que o membro também pudesse fortalecer a sua fé em Cristo, o seu conhecimento, tivesse um espaço onde ele pudesse ter privacidade com o Senhor Jesus Cristo, para cultuar, uma vez que em casa, muitas vezes o dia a dia não nos deixam, né, congregar dentro de casa, pelos filhos, pelo espaço, pelos amigos que chegam, e muitas vezes em casa não é o ambiente apropriado, não é? O ambiente do templo é um ambiente onde a igreja tem o seu espaço exclusivo para adoração a Deus, para anúncio do evangelho, e por isso que nós lutamos para isso durante a pandemia, que nós vamos chegar lá na frente. Então o pastor Antônio ele sempre foi consciente disso aí, sempre imprimiu em cada responsabilidade, e muitas vezes vinha com palavras meio duras, né, nos taxavam aqueles que, diante de seus compromissos, diante das suas responsabilidades assumidas como membro, eles abrindo mãos, o pastor muitas vezes se referiu como covardes, né? Crentes covardes, membros covardes, né? Crentes covardes, relapso dos seus compromissos para com Deus. Né? E nunca nenhum membro ficou chateado. Um membro que, diante daquela exortação, de muitas vezes o pastor chegar a esse extremo do desconforto de chamar algum membro de covarde, o membro ele não tinha isso por maldade, porque ele sabia que ele, abdicando das suas responsabilidades cristãs, ele estava sendo um covarde, né? Ele estava, assim, diante de uma renúncia de seus compromissos para com Deus assumidos, né? De estar no templo, estar sido no culto, participando do culto, né? Dentro e fora do templo, porque também tem essa condição do crente fora do templo também exercer as suas atividades, propagar o evangelho, não é? Sair em busca de pessoas através do trabalho evangelístico, que hoje é muito desprezado, totalmente desprezado pelo pastor atual, não é? Então ele, diante da não praticância das suas atribuições, muitas vezes o pastor Antônio Fernandes nos chamavam de covarde, e aquilo nos conscientizava, a gente era consciente de que nós estamos abrindo mão dos nossos compromissos assumidos para com Deus, e conscientemente a gente se tornava contrário àquela posição que no momento a gente estava deixando afrouxar, né, digamos assim, no termo mais baixo. Nós estávamos deixando de cumprir os nossos compromissos, né?
E aí o pastor, ele muito severo no seu posicionamento, muito seguro, e deixou aí esse grande legado que muitos, inclusive eu e muitos, se espelham nele. Né? Hoje eu não tenho medo de falar, né, que o pastor Roderick é um covarde. Ele é um covarde porque ele abdica das suas atribuições como servo de Deus e como pastor e como cidadão também, porque ele comete covardias, né? Não deixa que a pessoa atacada por ele possa se defender, né? Tem espaço amplo de defesa. Ele é um covarde, ele não deixa, ele ataca mesmo sem, sem nenhum tipo de respeito para com as pessoas. Então, o pastor Antônio trouxe isso aí, né? E nos ensinou a não cair em ciladas de qualquer esfera, de qualquer ambiente, de qualquer natureza. Não nos permitiu que a gente viéssemos ser enganado, não é? O pastor Antônio falava assim que os pastores, os falsos pastores viriam com um sapatinho de lã, né, para ninguém perceber quando ele fosse atacar, né? E hoje temos um cenário muito bem muito bem enquadrante naquilo que ele pregava. Ele até mesmo chegou a falar, rotular esses pastores como pastores calça curta, pastores de ponta de rua, onde foi formado ali em qualquer esquina, ou seja, assim, uma formação criteriosa, fundamentada na palavra de Deus, formada pelo amor às almas, amor àqueles que não tinham conhecimento do Evangelho, que necessitavam desse auxílio de Deus por meio da igreja. Né? Então foram um monte foram muitas as doutrinas que nós aprendemos, que nós trouxemos para a nossa vida, aplicamos no dia a dia. E ele foi assim, com esse espaço, dando, crescendo, desenvolvendo, a igreja foi, não é, criando ali um ambiente respaldado na vida pessoal do pastor Antônio, como pai de família, como servo de Deus, como pastor, não é? Grande exemplo de vida. Não é? O pastor Antônio, se ele errou lá no passado, não é, aonde a igreja demorou de fazer a reforma e a igreja já estava também em outro templo ali, provisório, até voltar ao antigo. Aqui do lado de cá eu posso afirmar categoricamente que o pastor Antônio não deu nenhum indício de que lá no passado também viesse ter algum tipo de pecado moral. Não, muito pelo contrário. O pastor Antônio foi muito coerente com a sua vida, deixou um legado muito grande. Foi ele quem me batizou a minha esposa, apresentou minhas duas filhas, né, ali na igreja, ou a primeira, não lembro bem. Isso, minha primeira filha, não é, de 11 anos, vai fazer 12 agora, foi apresentado por ele. Foi ele quem batizou, como eu já falei, batizou a minha esposa. Um grande exemplo de fé, de vida cristã, não é? De fidelidade. Foi o pastor Antônio quem criou o culto matutino, né? Levou para a aprovação da igreja um culto matutino que começou em 1995, se não me engano, né? E terminou em 2020. 2020 encerrou pelo pastor Roderick, né? Eu vou contar essa história. Foi o bom grado que o pastor Roderick deu ao culto onde começou o ministério dele. O ministério do pastor Roderick começou no culto matutino a todas as terças-feiras, não é? Às 5 horas da manhã. Ali começou o ministério do pastor Roderick. E como gratidão ao culto matutino, ele foi o relator, né? Ele foi o autor do projeto para extinguir o culto matutino. Esse foi o bom pago, pastor Roderick, que o senhor deu ao culto que lhe promoveu o pastor da igreja. Né? A primeira coisa, o primeiro culto que o senhor acabou. Né? O segundo foi o culto doutrinário e o culto de oração, que na minha opinião não vai voltar mais nunca. Porque enquanto a igreja estiver concordando, achando isso que está certo, né? Se deixando levar pelo argumento da pandemia, o senhor não vai voltar, o senhor vai voltar assim como o senhor está mesmo. 1 hora domingo de manhã, 1h30 domingo de manhã, no máximo 2, e 1 hora domingo à noite. Né? Para o senhor tá ótimo, né? Ganhando o seu salário que o senhor ganha, né? E assim tá beleza, dentro de casa, numa boa, né? Faz o seu cultozinho ali de 20 minutinhos,
tchau e bênção, não está nem aí para abrir as portas, para pregar o evangelho, né? Como se a pandemia impedisse as pessoas de ir e vir, trabalhar, principalmente para Deus, né? Da forma mais precisa, para que atendesse a necessidade de todos. Então, o pastor criou o culto matutino, o pastor Antônio, sua determinação, não é? O pastor também nos ensinou a identificar heresias, falsos ensinamentos, não é? Nos levou também a como lidar com nossos irmãos em Cristo, né? Exercer o perdão, não é? Não deixar o ódio, a mágoa, né? Se estender no coração. O pastor Antônio foi, digamos que 100%, não é? Nisso aí. E, não é? Houve também isso. Então foi surgindo assim, né? Nesse ambiente de comprovação verdadeira, bíblica, fundamentada na palavra de Deus, respaldada também na sua vida pessoal, né? Tem uma vida pessoal muito criteriosa, muito exemplar, né? O pastor Antônio soube criar seus filhos, sobre manter o seu casamento muito bem, aonde até nós sabemos, e isso foi um ambiente muito vago. Mas com o passar do tempo, o pastor Antônio, dependendo da sua idade, né, já passava ali dos 80 anos de idade, já estava cansado, não é? 52, mais de 50 anos de ministério, uma vida longa pela frente, né? O pastor Antônio sentiu-se necessidade, não é, de não mais exercer a função de pastor, de ministério ativo, mas emérito, ou uma espécie de pastor aposentado das suas funções, ali mais, não é, inativo, não é, da função pastoral. Então, a partir daí, né, o pastor Antônio começa ali no culto matutino, um culto às 5 horas da manhã, um culto que nós chamamos de culto de milagre, não pelo o sensacionalismo, né, de fazer milagres, de fazer prodígio, mas não. Quando tínhamos um problema, não é, de difícil resolução, não é, levávamos ali para o conhecimento de todos às 5 horas da manhã, com muita humildade, com muito amor pela causa, pela questão, de uma forma toda especial, toda a igreja ali, mesmo sendo poucos os participantes, né, era um culto que requeria um pouco de sacrifício, porque muitos irmãos vinha do local do culto até mesmo 10, 12 quilômetros, em plena madrugada, né? Por isso que nós não temos medo de ameaças, por isso que a igreja sempre foi uma igreja vitoriosa, nunca teve medo de ameaça, e se tiver, isso vai lá na frente contradizer com a falácia, né, o engano do pastor Roderick, dizer que a igreja, diante de uma ameaça, teve que fechar, teve que correr, né, teve que baixar as portas. Né, isso contradiz, porque o pastor Antônio Fernandes nos incentivava às 5 horas da manhã. Muitos irmãos tinham que levantar, sair das suas casas às 3 horas da manhã, 2h30 da manhã. Tinha pessoas que saíam daqui a 20 quilômetros, 12 quilômetros do local do culto até onde eles moravam. Muitos não tinham carro, vinham ali de bicicleta, outros vinham de carro, né? Eu mesmo, com 16 anos, saía daqui do bairro onde eu moro, um bairro, não é, com muitos relatos aqui de uso e tráfico de drogas, não é, de roubo, e eu saía daqui às vezes sozinho, com 16 anos, meus pais ficavam preocupados e eu iria lá andando, muitas vezes enfrentava situações difíceis, não é, ali onde eu tinha que passar por aquele local onde estava acontecendo alguma coisa, mas Deus sempre não me deu a vitória. Eu consegui muitos objetivos no culto matutino. O culto matutino foi um culto que mais segurou a igreja de ser atingida pelo inimigo, pelas ações do inimigo, né? E a igreja foi crescendo assim, se sustentando, né?
Existia eventos na igreja que tinha ali mais de 100 pessoas, mas no culto matutino tinha 10, tinha 15, e eram os irmãos que iam ali com o espírito mesmo de se colocar na presença do Senhor e conseguir de Deus a misericórdia, a bondade e a resolução dos problemas. Então, chegou um tempo que a igreja sentiu necessidade de ter um pastor e não havia ali visivelmente alguém que poderia ser indicado. Então, a igreja foi motivada pelo pastor Antônio a buscar um pastor em oração. Então, houve essa campanha no culto matutino e a partir do próximo vídeo nós vamos continuar, porque já são 30 minutos de vídeo. Eu agradeço a Deus pela sua atenção, agradeço a Deus por você ter me acompanhado aqui. Continue conosco que nós vamos narrar essa história até o fim, crendo que Deus dará uma resolução para todos nós. Deus abençoe você, a sua família, não é? Hoje é terça-feira, domingo estaremos lá na casa do Senhor para adorar e bendizer o seu nome, crendo que Ele trarás dias de vitória para o seu povo, para a sua igreja, para o seu reino. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, fique com Deus.